Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Passando aqui para deixar-vos mais um estudo bíblico. Muito bem, amados, nós estamos falando acerca do juízo final. São um estudo que fala sobre escatologia. E eu gostaria de chamar a vossa atenção para um evento que a Bíblia diz sobre o fim dos tempos. Livro de Mateus, capítulo 24, verso 30 e 31, está escrito assim: Então aparecerá nos céus o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens dos céus com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Muito bem, amados. A partir deste versículo, vou usar esse versículo como chave para falarmos sobre acerca do fim. A Bíblia diz que tudo o que existe no presente momento terá o seu fim. A Bíblia diz que no fim dos tempos, Jesus virá. As nações serão julgadas. E quem é salvo vai morar com ele nos céus para sempre. Ou seja, todos aqueles que buscam a salvação, aqueles que crêem que Jesus é o Cristo de Deus. Aquilo que nós chamamos de crentes. Eu não estou falando de uma religião, estou falando de crer em Jesus. Então aquele que crê deve estar preparado, porque pode acontecer a qualquer hora. Jesus falou dos sinais do fim dos tempos. A segunda vinda de Jesus, ele marca o fim da graça e o início do fim, ou seja, ele marca a transição da graça e o fim do mundo. Este é um tema muito falado na Bíblia. É um tema que é muito comentado dentro da Bíblia, mas está muito espalhado no meio. Está espalhado no meio de vários assuntos. São difíceis de organizar e fazer com que haja um sentido disso tudo. Mas como nós estudamos a Bíblia, podemos ter alguma certeza sobre o que irá acontecer. Atos do Apóstolo, capítulo 1, verso 11, diz que Jesus vai voltar. Quando Jesus foi levado para os céus, os discípulos ficaram olhando para os céus. Então apareceu dois varões vestidos de branco e disse para ele: Por que vocês estão olhando para os céus? Este mesmo Jesus que entre você foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Atos 1, verso 11. Então, amados, nós vemos que Jesus voltará em forma física, da mesma maneira como ele subiu ao céu. Quando ele ressuscitou, depois de ter passado alguns tempos com seus discípulos, ele sobe para os céus. Mas quando ele voltar, naquele dia ele vai levar os seus escolhidos
para morar com Ele nos céus. Então, é isso que nós temos que ter certeza. Livro de 1 Tessalonicenses 4, verso 16 e 17 diz: Pois dada a ordem com a voz de arcanjo e ressoar de trombeta de Deus, o próprio Senhor Jesus descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados com Ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Muito bem, amados. Então nós vemos que haverá uma ressurreição, os mortos irão ressuscitar. Aqueles que permanecerem vivos serão arrebatados. Então haverá uma ressurreição e um arrebatamento. Jesus Cristo irá voltar para levar a sua noiva amada. Quando chegar o fim, a terra que vivemos agora, ele será destruído. Então, antes de todo este acontecimento, haverá o princípio das dores e o começo da grande tribulação. Eu sei que muitos cristãos conhecem acerca da grande tribulação. O que é a grande tribulação, presbítero? A grande tribulação ele marca o tempo de muito sofrimento aqui neste planeta. E quem vai passar por ela? Muito bem. A grande tribulação é um tempo de muito sofrimento no mundo, que vai acontecer um pouco antes do fim dos tempos. Esse tempo de tribulação haverá guerra, haverá pragas, haverá perseguições contra os servos de Deus. Aqueles que amam a Jesus irão ser perseguidos, alguns serão mortos. No fim da grande tribulação, Jesus volta. Ele voltará. Na Bíblia existem muitas profecias sobre um tempo de grande tribulação antes do fim do mundo. Em Mateus 24, verso 21 até o versículo 22, está escrito assim: Porque haverá então grande tribulação como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Muito bem, amados. Então, Jesus, ele esclarece que haverá uma tribulação como nunca houve. Jesus fala sobre uma grande tribulação que vai acontecer neste mundo. A grande tribulação é um dos sinais do fim dos tempos. O que nós temos visto, amado, e ouvido por aí, é que existem muitos rumores de guerra. Está acontecendo muitas guerras. Nós estamos de olho na Rússia, mas tem outras guerras acontecendo em outros lugares que não estão sendo noticiados. Rio de Janeiro tem a guerra contra os tráficos. E isso tudo é guerra. Alguns eventos descritos na Bíblia que provavelmente fazem parte da grande tribulação são guerras de muitos países, onde está escrito na Bíblia, Joel, um profeta do Antigo Testamento, ele diz:
Proclame isto entre as nações. Prepare-se para a guerra. Desperte os guerreiros, todos os homens de guerra. Aproxime-se e ataque. Forge seus arados, fazendo dele espada, e da sua foice faça lança. Diga o fraco, sou um guerreiro. Venha depressa, vocês, nações vizinhas, reúna-se ali, faze descer os teus guerreiros, ó Senhor. Joel, um profeta da antiguidade, ele já previa que haveria guerra. Apocalipse capítulo 19, verso 19, está escrito assim: Então vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra seus exércitos. A besta reúne os reis da terra em um grande exército para pelejar contra o Senhor Jesus. É isso que está no livro de Apocalipse 19:19. Então aí será manifestado também o anticristo. O anticristo vai se manifestar neste mundo, trazendo a grande tribulação. A Bíblia diz no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 e 4. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia. Então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Este será o anticristo. Ele irá se proclamar como sendo Deus. E isso vai ocorrer no período da grande tribulação. Esse personagem sinistro vai se manifestar neste mundo trazendo caos, desordem e tribulação. O sacrilégio terrível que irá praticar este ser. Daniel 9, verso 27 diz: Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta, e numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Daniel estava profetizando que esse anticristo iria fazer aliança com muitos por um período de uma semana. Uma semana significa sete anos. Mas no meio da semana, ou quando passar 3 anos e 6 meses, ele vai romper essa aliança, trazendo caos sobre a face da terra. Livro de Mateus, capítulo 24, versículo 15 a 16, está escrito assim: Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. O Senhor Jesus falando que esse período vai se manifestar. E o anticristo, ele irá infiltrar coisas terríveis no meio do povo da igreja, deturpando a palavra de Deus, trazendo sacrilégio terrível.
Mas Jesus também falou sobre praga, fome, desastres naturais. Apocalipse 16, verso 8 até o versículo 11, está escrito assim: O quarto anjo derramou a sua taça do sol, e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Estes foram queimados pela forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus, quem tem domínio sobre estas pragas. Contudo, recusaram arrepender-se e a glorificar a Deus. O quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia, os homens mordiam a própria língua e blasfemavam contra o Deus dos céus por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram arrepender-se da obra que havia praticado. Então aqui nós vemos já a mão de Deus começando a punir este anticristo, e mesmo a mão de Deus sendo estendida para punir este anticristo, eles não se arrependem. Esse anticristo terá uma religião com aparência de ser uma religião certa. Eles terão o seu profeta, onde esses profetas vão anunciar que esse anticristo é o próprio Cristo. Livro de Mateus 24, verso 23 até o versículo 24 está escrito assim: Se então alguém disser, veja, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerá falsos Cristo e falso profeta, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Então nós vemos que o anticristo terá uma religião, irá se manifestar como se fosse o próprio Salvador, e ele terá também os seus ministros, seus profetas, que serão falsos profetas. E este anticristo irá promover uma grande perseguição para matar os servos legítimos de Deus. Jesus disse em Mateus 24, 9: Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Por que isso vai acontecer? Porque o próprio anticristo vai começar a acusar o verdadeiro cristão, irá promover uma perseguição. Tudo para que o nome de Deus seja blasfemado. Mas os verdadeiros cristãos, os verdadeiros servos de Deus, irá se manter fiel. Apocalipse 13, versos 5 a 7 está escrito assim: A besta foi dado uma boca para falar palavras arrogantes e blasfêmias. E lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo e os que habitam nos céus. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-lo. Foi-lhe dado autoridade sobre toda a tribo, povos e línguas e nações. Quem deu autoridade para essa besta? Ele vai abrir sua boca com grande arrogância. Essa besta vai receber autoridade do próprio dragão, a antiga serpente, que nós conhecemos como Satanás. Ele terá autoridade maligna.
Tudo isso está escrito na palavra de Deus. E quando vai acontecer a grande tribulação? Meu irmão, minha irmã, o próprio Jesus diz que ninguém sabe quando a grande tribulação vai acontecer. A Bíblia só diz que vai acontecer, que vai ser um pouco antes do fim dos tempos. Existem muitas teorias, mas só saberemos com certeza quando tiver acontecido, se nós estivermos vivos até lá. Então nós temos que nos preparar. Se antes disso nós morrermos, temos que morrer com a certeza da nossa salvação, para ressuscitarmos primeiro antes do arrebatamento. Mas se essa grande tribulação começar a vir no momento em que nós estivermos aqui na terra, temos que nos guardar puro para sermos arrebatados e morar eternamente na glória. Então a grande tribulação e o fim do mundo pode acontecer a qualquer momento. A Bíblia também não diz quanto tempo a grande tribulação vai durar. Algumas pessoas usam a passagem do livro de Daniel para dizer que vai durar 7 anos. Por outro lado, Deus tem uma noção de tempo diferente do nosso. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. É o que Pedro diz. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 8, está escrito assim: não se esqueça disso, amados, para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então, marcar alguma coisa com a contagem terrena é passível a erro. As indicações do tempo das profecias bíblicas normalmente são simbólicas. A Bíblia apenas diz que a grande tribulação vai ser abreviada, ou seja, não vai ser eterna, ela vai ser abreviada, vai ser encurtada. Então a igreja, algumas pessoas interrogam a gente dizendo: a igreja vai passar pela grande tribulação? Existem 3 correntes de opinião sobre o que vai acontecer com a igreja durante a grande tribulação. São teorias. São teorias que sugerem que o arrebatamento vai acontecer antes da grande tribulação. Os salvos não irão passar pela tribulação, mas quem ficar ainda terá oportunidade para se arrepender. Porque no momento que a grande tribulação for acontecer aqui na terra, Jesus vai arrebatar a sua igreja. Mas muitos daqueles que professam uma fé não firmada na verdade, irá permanecer aqui e eles vão se arrepender. Durante a grande tribulação, a igreja só irá passar por uma parte da tribulação, mas vai ser arrebatada antes dos piores acontecimentos. Agora, depois da grande tribulação, a igreja só vai ser levada no fim da tribulação, quando Jesus realmente julgar todo mundo e o mundo acabar. Aí a igreja de Cristo irá viver eternamente com Cristo. Então eu acredito, amados, que a igreja já estará com Cristo para o julgamento diante do trono branco ao findar a grande tribulação. Então a igreja vai ser arrebatada. Precisamos então voltar à palavra de Deus, a dar valor à palavra de Deus. A Bíblia pode ser interpretada
para favorecer qualquer uma dessas opiniões. É só sabermos a verdade só iremos saber a verdade depois de acontecer. Passando ou não pela grande tribulação, todos os seguidores de Jesus sofrem tribulação em suas vidas. Mas quem se mantém fiel até o fim será recompensado, receberá o seu galardão. Hebreus 10, verso 35 diz: por isso não abra mão da confiança que vocês têm nele. Nós temos que confiar. Essa confiança, ela será ricamente recompensada. Hebreus 10, verso 35. Então, amados, o mais importante que precisamos saber é que Jesus voltará e que haverá uma grande tribulação aqui na terra. Não precisamos ter medo, porque Deus nos protege em todas as situações. Todo sofrimento terá fim. E um dia, todas as coisas nos será revelada na plenitude. Todo conhecimento nos será dado em plenitude. Seremos revestidos da imortalidade. Seremos imortais. Não iremos morrer nunca mais. A palavra de Deus vai se concretizar na tua e na minha vida. Que Deus vos abençoe. Este é o meu 7º áudio falando sobre o juízo final. Provavelmente eu estarei encerrando daqui mais 2 ou 3 áudios. Que Deus vos abençoe, amado. Fique na paz.